Vamos lá, pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula desse super curso do Discipulado A1. E o tema de hoje que eu vou tratar contigo é ter um caráter transformado por Deus. E todas as vezes que eu estou diante de alguém que eu estou discipulando, e quando a gente está num processo de amadurecimento e desenvolvimento, não tem como você falar de ter um caráter transformado e não falar de uma palavra que é fundamental, que é a palavra conversão. E eu vou colocar aqui em azul a palavra conversão. E conversão tem a ver com uma palavra grega que tem a ver com metanoia. E metanoia significa mudança de mentalidade. Metanoia. Quando uma pessoa ela vem a Cristo, ela é chamada pelo poder do Evangelho, ela vem com uma vida pregressa, ela vem com crenças, ela vem com valores, ela vem com princípios anteriores aos valores do reino de Deus. E aí é que está a grande dificuldade. Por quê? Porque a conversão, ela está falando do antes, vamos colocar aqui do antes, da sua vida pregressa. Quando você chega para um discípulo, ele vivia uma vida de pecado, ele vivia uma vida com um monte de conceitos deturpados, diferente do Evangelho. Então você vai pegar aí a sua apostila, você vai pegar o PDF que está sendo colocado à tua disposição, e eu quero compartilhar com você essa leitura que diz o seguinte: quando abraçamos a fé cristã, a nossa vida ela tende a mudar radicalmente. Olhamos a vida agora com outros olhos. Estamos num processo de transformação espiritual contínua e nós não vamos parar. O cristão, por causa da conversão, ele é transformado no dia a dia pelo poder do Espírito Santo, então ele passa a viver uma vida transformada. A passagem que é fundamental para você conversar com a tua discípula, com o teu discípulo, com essa pessoa que está sendo mentoreada por você, é Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então perceba o seguinte: a pessoa ela vai ter na vida dela uma linha divisória do antes de Cristo e ela vai ter uma linha posterior, a posteriori, que é uma linha depois de Cristo. Só que não adianta você ter a ingenuidade de achar que o processo de conversão espiritual, ele é um ato e ao mesmo tempo ele é um processo. Por quê? Porque quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então ele vai lá e ele abre os olhos espirituais. Beleza, tudo bem. Ele está aqui no antes de Cristo. Até aí tudo bem. Então a mente, a mentalidade, a mente velha, e a nova mente, nova mentalidade. Percebe isso aqui? Porque não tem como. E não pense você que a pessoa ela vai sofrer aquele choque, porque o Evangelho, na verdade, o que ele faz com a pessoa? Ele desconstrói a pessoa
ele vai simplesmente chocar com os valores anteriores. E aí, nessa apostila, eu coloco aqui um momento para você trabalhar áreas da pessoa. Por exemplo, às vezes essa pessoa que você está discipulando, ou que você vai tratar, ou de repente até você, era uma pessoa que ela tinha problemas com vícios, ou, por exemplo, com masturbação, ou de repente com roubo, ou a pessoa tinha problema com adultério, ou de repente a pessoa era um mentiroso, um manipulador, ou a pessoa ela tinha problema com drogas, ela tinha problema com orgias, ela tinha problema de preguiça, de repente era uma pessoa um mal pagador. Enfim, eu estou colocando aqui no material uma série de coisas que você tem que pegar para a pessoa e você tem que estar frente a frente com essa pessoa e dizer o seguinte: a partir de agora, sai o coração de pedra e vai entrar o coração de carne. Um coração que sente. E é por isso que isso aqui é tão forte. Aqui, ó, a nova mentalidade. Que mentalidade é essa? É a que está em Gálatas 2:20. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo está vivendo em mim. Está vivendo aonde? Na mentalidade, na metanoia, na mudança de... Não é uma mudança farisaica, não é uma mudança para inglês ver, não é uma mudança para na frente das pessoas ser uma coisa e fora das pessoas é outra coisa. Não, é uma mudança raiz, é uma mudança estrutural, é uma mudança agora onde você vai ter um caráter transformado. Por isso que aqui essa palavra ela é tão desafiadora. Porque Jesus Cristo, ele diz o seguinte: como é que você vai ver que uma pessoa verdadeiramente se converteu? E ele vai dizer o seguinte: pelos frutos você vai conhecer a árvore. Não tem como eu plantar uma bananeira e nascer uma macieira. Não tem como eu plantar uva e nascer abacaxi. Quando a pessoa ela é confrontada no seu caráter com o Evangelho de Jesus, é inevitável. Por quê? Porque o que vai acontecer? Primeiro, ela vai passar por um processo de desconstrução. Tudo aquilo que ela era, sabe? Eu vou usar uma expressão aqui, a pessoa traz aquele ranço. Eu vou dar um exemplo assim, com algumas áreas que são muito recorrentes, tá? Mas eu não quero fechar a questão apenas numa única coisinha, do tipo assim, o camarada lá fora ele tinha problema com mulher. Não sei se é o seu caso. Aí ele era o camarada que ele era o pegador. Pegava uma, pegava duas, pegava 10, saía pegando, e ele achava que aquilo ali era muito normal. Só que quando a mente de Cristo entra na mente da pessoa, ela vai ter uma transformação mental e, consequentemente, o caráter dessa pessoa vai ser transformado. Então eu vou te dar alguns exemplos práticos disso. Por exemplo, Jacó. Jacó é da linhagem Abraão, Isaque e Jacó. O que significa o nome Jacó? Significa usurpador, mentiroso, manipulador. Só que quando Jacó ele teve um encontro com Deus no Val do Jaboque, lá em Gênesis 32, e ele luta com um anjo, ele é tocado. Quando ele sai daquela situação, agora o que Deus fala para ele? A partir de hoje, tu não se chamará mais Jacó. O teu nome a partir de hoje será Israel. Ou seja, pensa comigo, quando verdadeiramente acontece o ato da conversão, conversão não é convencimento não, tá? Convencimento é humano, é fugaz. A pessoa, ela de fato, ela não foi transformada por Deus.
ela está ali convencida. Ela pode achar tudo muito interessante, a galera da igreja é interessante, o louvor, aquele ambiente, ele ou ela acha aquilo ali tudo muito interessante, só que é o seguinte, não é uma dimensão carnal. E aí eu quero dizer para você o seguinte, a mente velha, ela é uma mente carnal. Carnal. É por isso que nas aulas anteriores, lembra que eu falei para você, por que o mundo está um caos? Aí que você começa a encaixar as peças desse quebra-cabeça. Por que o mundo está um caos? Porque o homem sem Deus, o homem com a mentalidade antiga, ele tem uma mentalidade carnal. Só que quando você é transformado pelo poder da palavra, mediante a fé, o que acontece? Acontece uma conversão. E o que é uma conversão? A gente lembra de conversão quando a gente vai falar da lei de trânsito, por exemplo. A pessoa está vindo numa direção e de repente agora ela converte. O que é converter? É ir em outra direção. Conversão é mudança de destino. Então, o que Deus está trazendo para você não é simplesmente um conceito teológico, filosófico, não. É um conceito transformacional. A pessoa muda a maneira dela se ver, ver o outro, ver o mundo e ver a Deus. Agora sim, com a nova mentalidade, o que é que vai acontecer? Essa pessoa agora, ela terá uma mentalidade espiritual. Está entendendo isso? Espiritual. Uma mentalidade espiritual. E aí, você vai ver, por exemplo, eu coloco aí nesse PDF um texto de Ezequiel 36, 26. Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Olha o que Deus diz para esse homem. Vê se não faz todo sentido sobre ter um caráter transformado por Deus. Ele diz assim: darei a vocês um coração novo. Eu porei um espírito novo dentro de vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e eu colocarei o coração de carne. Olha que coisa magnífica, sobrenatural, transcendental. A representação, a metáfora que Deus usou é que a mente velha é uma mente petrificada, é uma mente endurecida, é aquilo que eu chamo, eu não sei se você já teve contato com pessoas que às vezes você está falando para a pessoa, mas a pessoa não absorve nada do que tu fala. Eu digo que essas pessoas, elas têm a mente blindada, bate e não entra, bate e volta. Essa mentalidade é a mentalidade velha, é a mentalidade antes de Cristo. É o homem duro, é o homem pagão, é o homem pecador, é a mulher pecadora, aquele negócio não entra nela. No momento que vem o Espírito Santo e ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é como se uma bandana fosse tirada dos olhos dessa pessoa. E aí ela vai dizer assim, cara, agora eu estou entendendo. Você quer ver um outro texto que está também nesse PDF? Efésios 4, 28, que diz assim, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as suas próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. Percebeu? Pegou esse código aí? É completamente diferente. Tudo que a gente está vendo, e você que está aí, isso serve em primeiro lugar para você, porque uma das coisas que você vai perceber ao fazer discipulado é que no momento que você vai entregar alguma coisa para alguém, você também é desafiado.
você também será confrontada. Você também será confrontado. Por quê? Porque a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Não adianta eu falar, olha, hoje eu vim aqui tratar com você sobre ter um caráter transformado por Deus. E se eu não tiver um caráter transformado? Como é que você vai ensinar alguma coisa que você não vive? Então percebe como é que é desafiador? O discipulado 1 a 1, ele é bilateral. Você dá, mas você também é confrontado. Você ensina, mas você também é questionado. Questionado por quem? Questionado pela palavra de Deus. E aí, para encerrar essa aula contigo, eu coloquei aqui algumas áreas onde você pode chegar para a pessoa e perguntar para ela se ela já teve realmente um caráter transformado. E eu digo para você, não espere que a pessoa diga assim, não, eu fui transformado em tudo. Às vezes não foi. Porque às vezes a pessoa ela está vivendo um processo. E qual é esse processo? Pega esse código aqui. O nome desse processo aqui, presta atenção nessa palavra. Vou até destacar aqui. Da nova mentalidade se chama santificação. Mas, Cleiton, o que é santificação? Santificação é um conceito bíblico teológico onde você vai sendo trabalhado de dentro para fora. Sabe aqueles ranços que você trazia da velha mente? Você pode ter certeza. A conversão é um ato e um processo. E esse processo, o nome que existe para esse processo é santificação. Santificação é o quê? Santificação, eu quero que você imagine o seguinte. Imagine quando você está com uma caçamba, sei lá, um balde todo sujo e tem, sei lá, tinta preta ali dentro. E você tem que tirar aquela tinta preta a ponto de deixar o balde limpo e correr água limpa ali dentro. Você vira aquela situação e deixa a água corrente batendo e aquilo ali vai se renovando, vai se transformando, vai sendo limpo, sendo purificado. E aquilo que a Escritura diz que é santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Então, esse processo que a gente vai vivendo, que na totalidade ele só vai se consolidar e se confirmar no céu, porque lá nós teremos um corpo glorificado. Agora, aqui, com uma nova mentalidade, e eu coloquei algumas áreas. Então, por exemplo, eu faço a seguinte pergunta na apostila, no material. Então, por exemplo, devemos ter um caráter transformado por Deus? E aí eu coloco algumas áreas. Por exemplo, o nosso compromisso com Deus, que é desafiador. O teu compromisso com Deus, ele é dia a dia. Qual é o grande desafio hoje dos cristãos dessa geração? É permanecer com compromisso. Porque eu não sei se você sabe, há uma diferença muito grande entre estar envolvido e estar comprometido. Estar envolvido com alguma coisa é aquela coisa meia boca, mais ou menos mal feita. Agora, quem está comprometido paga preço. E a santificação é pagar preço. Pagar preço de quê? De agora eu não quero mais a minha mentalidade. Eu não quero mais a mentalidade velha. Eu não quero a mentalidade carnal. Eu quero a mentalidade espiritual. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nesse processo, depois da vinda de Cristo, que é um processo espiritual de conversão e metanoia, né? Você vai ter uma nova mentalidade. E o que vai acontecer? Um processo de santificação. É como se fosse uma metamorfose. É uma transformação. Então, por exemplo, no nosso compromisso, no nosso linguajar,
no caso aí, o namoro. Um namoro cristão é um namoro cristão. Não é um namoro mundano, não é um namoro carnal. O que é um namoro? É um namoro baseado em desrespeito, em falta de compromisso, em falta de ética. Você sabe que aí fora como é que tá. É pega um, pega dois, pega três, pega 10. Ah, hoje eu beijei 10 bocas. Ah, hoje eu beijei 12 bocas. É assim. Agora, o namoro com uma nova mentalidade, com santificação, é diferente. Porque você está assumindo um compromisso não somente com aquela pessoa, mas você está assumindo um compromisso com aquele que te chamou das trevas para a luz. E por isso eu coloco aqui. Outra coisa, não dever nada na praça. Ah, pastor, mas cara, eu tô todo encalacrado, eu tô com meu nome no SPC, eu tô com meu nome no Serasa. Cara, olha só, não tem problema. Não é que não tenha problema. Isso aqui faz parte do teu passado. Então o que você vai fazer agora? Você vai chamar essas pessoas que você deve e você vai pagar. Porque agora você tem uma nova mentalidade. E que mentalidade é essa? Ter um caráter transformado por Deus. Você vai ser um cidadão dos céus, vivendo na terra com um caráter. Jesus Cristo disse assim para nós: eu digo que vocês são sal e eu digo que vocês são luz. Andai como filhos da luz. Então o que é sal e luz? É temperar e iluminar. Agora, você não tempera e ilumina com essa mentalidade velha. É por isso que conversão é diferente de convencimento. Pegou o código? Pegou o entendimento aí? Então é o seguinte, no casamento, tem que ser um casamento de respeito, de amor, de carinho, de fidelidade, de compromisso, né? de sustentação. Uma coisa que é importantíssima é quando você tem um caráter transformado por Deus, você que é uma pessoa esquentadinha, de pavio curto, estressada, briguento, barraqueira, problemático, uma pessoa de confronto. Olha para o modelo de Jesus. Olha para a pessoa de Jesus. Ele diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se o paradigma novo, a nova mentalidade, ela é em Jesus, então é o seguinte, você vai ter que pedir para o Espírito Santo trabalhar no teu temperamento. E no temperamento dessa pessoa que você, de repente, vai dar aula e que você vai fazer essa troca. Pode ter certeza, vários vão passar no teu caminho e você vai perceber isso. E por fim, realmente, eu coloquei aqui respeito às autoridades, respeito às leis de trânsito, respeito à autoridade constituída, honrar pastores e líderes. Isso é uma coisa importantíssima. Sabe por quê, pessoal? Olha só, sabe o que eu tenho visto? Que muitas pessoas, elas me parecem, não todas, tá? Algumas, me parece que elas se convertem pela metade. Então é o seguinte, esse processo de conversão e metanoia, ele não aconteceu assim na profundidade. Não, é tipo só o meta, o noia não. Não. Nessa área aqui, eu não quero mexer. Ué, mas por que você não quer mexer? A conversão, ela é completa, ela é total, ela é integral. E aí agora você vai absorver e observar os valores de Cristo. Por quê? Porque ele é o paradigma. Ele é a coluna, ele é a referência. Agora, é desafiador? É. É por isso que eu estou dizendo para você que é um processo de santificação. Agora, é um processo que eu passo, é um processo que você passa, é um processo que todo homem, toda mulher de Deus, que genuinamente experimentou a nova vida em Cristo, aí essa pessoa, de fato, ela está vivendo isso. Eu poderia colocar, e aí quero até deixar o dever de casa para você
você pesquisar sobre santificação e conversão. E por fim, eu coloquei aqui, pessoal, eu coloquei nesse PDF uma lista, de repente, para você conversar com essa pessoa e você trocar uma ideia, mas isso aí é uma questão da sua personalidade com o seu discípulo, e você vai perguntar para ele o seguinte: a sua vida tem apresentado uma mudança real de caráter? E aí eu coloquei aqui 5 itens para dizer assim: sim, não, mais ou menos, nem um pouco, e eu estou progredindo. E aí você vai perguntar para essa pessoa, você vai fazer perguntas. O seu objetivo não é fofocar da vida dos outros, o seu objetivo não é invadir a vida dos outros, mas o seu objetivo é ser um apoiador, uma apoiadora, um mentor. Você vai fazer um trabalho de mentoria, tá? E isso é importante colocar aqui. Nessa santificação, a pessoa que está contigo, ela vai precisar de muito apoio. E por que ela vai precisar de apoio? Porque ela está vivendo um processo. E esse processo, ele não é instantâneo e automático. Ele é dia a dia, ele é momento a momento, é um crescimento gradativo, é um crescimento progressivo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, em sua vida anterior a Jesus Cristo, quais eram ou quais são as suas áreas de maior dificuldade para uma mudança espiritual? E aí eu coloquei vários aqui: pornografia, alcoolismo, mentira, manipulação, drogas, orgia, temperamento nervoso, preguiça, desobediência. E aí eu coloco para você: você quer realmente uma mudança total de vida? Porque olha, sejamos bem honestos. Quando a pessoa ela não vive o processo da conversão, o que você tem que fazer é orar por essa pessoa, porque você não muda ninguém. Só quem muda o coração do homem é o Espírito Santo. E isso é tão verdade que eu coloquei aqui 2 passagens finalizando, que é Provérbios 16, 27. Provérbios 16, 27 diz assim, o homem sem caráter, ele maquina o mal. As suas palavras são como um fogo devorador. Olha que parada forte, que parada desafiadora. Você está entendendo? Percebeu? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E por fim, 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Valeu? Eu espero que essa aula tenha feito todo sentido para você. Baixa o PDF, consulta os textos, reflita em primeiro lugar na sua vida pessoal, faz aí uma viagem interna para você mesmo se ver e pedir forças e fé ao Espírito Santo para que haja transformação, tá ok? Então tá encerrada essa aula, ter um caráter transformado por Deus. Eu espero que isso transforme a sua vida e eu te espero na próxima aula. Grande abraço, a gente se vê. Fica com Deus.